beleza com vocês? Professor Natiel Silva de Biologia para falar de ecologia, assunto fundamental para qualquer vestibular e para a vida. Inicialmente, eu tenho que te lembrar alguns conceitos básicos de ecologia. Você já ouviu falar no termo população, que são indivíduos da mesma espécie que ocupam uma mesma área no mesmo intervalo de tempo? Já ouviu falar, não é verdade? E o termo comunidade, que são organismos de espécies diferentes que ocupam uma mesma área ao mesmo tempo. Também fica fácil e você também já ouviu falar. Quando os seres vivos, a comunidade, os diferentes seres vivos interagem com o meio ambiente, ou seja, quando eu tenho uma interação dos seres vivos com os fatores não vivos, em uma determinada área, eu já chamo isso de ecossistema. E ecossistema não tem uma métrica. Eu não estabeleço quão grande ou quão pequeno é um ecossistema. Um rio pode ser um ecossistema, um aquário pode ser um ecossistema, a floresta amazônica é um ecossistema, então não há uma definição de área máxima ou área mínima. Beleza? Mas todo ecossistema é uma interação dos fatores vivos com os fatores não vivos em uma determinada área, para ficar bem mais resumido e bem fácil de entender. Contudo, nós temos diferentes ecossistemas distribuídos ao longo do mundo todo. E muitas vezes esses ecossistemas, eles agem em conjunto, eles se somam, formando os biomas. E quando eu falo em bioma, eu estou falando de locais com características semelhantes, com características afins em relação à fauna, em relação à flora, em determinadas áreas geográficas ao longo do globo. E nós temos diferentes biomas ao longo do mundo. E cada bioma possui uma formação vegetal muito específica. E a formação vegetal ela é fundamental para todo o bioma, pois ela vai ditar, ela vai dizer que tipos de animais poderão ali se estabelecer, que relações ali poderão ser estabelecidas, que nichos ecológicos poderão ali ser estabelecidos. Então, a composição vegetal ela é fundamental para a caracterização do bioma como um todo. E quando eu te falo em bioma, eu peço que você sempre tenha duas palavrinhas na sua cabeça. Primeira palavra, água. Segunda palavra, temperatura. A disponibilidade de água e a temperatura são dois fatores que vão modelar todos os biomas do mundo. Quer ver um exemplo muito claro? O Polo Norte tem muita água e a temperatura é baixa. Nós temos uma pequena biodiversidade. O deserto do Saara é muito quente, mas tem pouca água. Pequena biodiversidade. Contudo, quando eu tenho água e temperaturas adequadas, eu tenho uma biodiversidade maior. Por exemplo, a floresta amazônica. Beleza? Então, água e temperatura são duas condicionantes fundamentais para a modelagem de qualquer bioma. E agora eu quero te falar dos principais biomas brasileiros, de uma forma bem rápida, com base nessas condicionantes. Perceba só a floresta amazônica. Tem muita água, chove o ano inteiro praticamente, chove bastante, tem temperaturas elevadas praticamente o ano inteiro, até porque está mais próxima à linha do Equador. E isso garante à Amazônia uma alta biodiversidade. Perceba que a Amazônia é uma comunidade clímax quando nós nos tratamos de sucessão ecológica, já que estamos falando de ecologia. Muitas pessoas podem perguntar, Natiel, o solo da Amazônia é rico em nutrientes? Não, não é, pois mesmo que nós tenhamos lá uma grande quantidade de seres vivos, esses nutrientes vão ser absorvidos por esses seres vivos. Então o solo acaba ficando pobre. Porém, é um local, é uma comunidade autossustentável. Aquilo que se produz, se consome. E como tem muita água, a água pode lavar, carregar esses nutrientes do solo. Por isso que o solo da Amazônia não é tão rico. Lembre, como a Amazônia tem um solo, muita água, a água lá é muito abundante, as raízes das plantas não precisam ser tão profundas. Elas são maiores para os lados, para dar sustentação aos vegetais. Beleza? O oposto, mais ou menos, nós vemos na Caatinga. A Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, situado no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, tem uma água em baixa quantidade e mal distribuída. É quente e tem água pouca e mal distribuída, o que acaba limitando o bioma. Contudo, não vai dizer que a Caatinga tem uma baixa biodiversidade. A Caatinga, sim, tem uma biodiversidade bem interessante.
Não como a Amazônia, mas tem uma biodiversidade bastante interessante. Tudo pela limitação da água. Nachel, como é que as plantas da caatinga conseguem sobreviver a essa falta de água? A característica mais comum é a perda das folhas, a redução no número de folhas, a derrubada dessas folhas, a redução no tamanho das folhas ou a transformação das folhas em espinhos. Nachel, porque tudo nas folhas. Porque são as folhas os órgãos vegetais que geralmente perdem água. Ou seja, menos folhas, menos perda de água. É uma economia de água para que o vegetal não entre em estresse hídrico e venha a morrer. Beleza? Natiel, e as raízes? São bem profundas. Já que tem pouca água, o lençol freático é mais profundo. E diferentemente da Amazônia, as raízes da caatinga têm que buscar água profundamente. Tudo bem? Então, lembre sempre disso. Natiel, e no cerrado? O cerrado ele tem um terceiro fator condicionante, que é o fogo. Sim, o cerrado, que é bem distribuído ao longo do Brasil, abrangendo as diversas regiões brasileiras, é um bioma muito grande, com clima seco, chove mais do que a Caatinga, porém menos que a Amazônia. E devido às suas características naturais, o cerrado ele tem uma tendência a incêndios espontâneos. Ou seja, o ser vivo que habita o cerrado está adaptado à presença do fogo. E o fogo é uma condicionante na história evolutiva dos indivíduos que habitam o cerrado. Perceba bem que o cerrado não é uma vegetação de árvores altas, não tem vegetação arbórea, é uma vegetação arbustiva. Vegetação arbustiva significa árvores baixas, além de gramíneas. Por mais que exista uma região do cerrado com árvores mais altas, o cerrado ele é um complexo de pequenos ecossistemas. Na verdade, o cerrado ele tem várias composições, porém o mais comum é o de vegetação arbustiva, clima quente e seco, com árvores de caules tortos. Com certeza você já ouviu falar que os caules do cerrado são tortos, que o solo do cerrado é rico em alumínio, que o solo do cerrado é ácido. Natiel, por que tem tanta plantação no cerrado? Porque se efetua a calagem, adiciona-se cal ao solo. Afinal, uma base neutraliza um ácido. Lembramos disso? Então ficam essas dicas importantes sobre o cerrado. Ah, Natiel, e a Mata Atlântica, que é mais litorânea, que está na região mais litorânea do nosso país? Também é uma vegetação que às vezes lembra muito a Amazônia. Árvores altas, uma alta biodiversidade, não há queda de folhas, raízes não são tão profundas, são maiores para os lados, para sustentar os animais. É rica em espécies bem específicas, é uma região de muito endemismo. A Mata Atlântica, contudo, merece uma ressalva por ser uma vegetação de extrema degradação, pois a Mata Atlântica hoje resguarda em média de 5 a 7% do que existia na época que o Brasil foi descoberto, lá os anos 1500. Pois na Mata Atlântica se iniciou a construção das cidades, a agricultura, a formação de rodovias, a urbanização. Por isso que ela foi tão devastada e ainda continua sendo. Por mais que existam resquícios dela, mais de 90% já foi devastado ao longo da nossa história. Tudo bem? E uma quinta vegetação bem diferente no Brasil são os pampas. Lá no Rio Grande do Sul, uma vegetação mais homogênea, formada muito mais por gramíneas, quando possui árvores mais baixas, um pouco arbustiva, e em poucos locais possuem árvores mais altas. Porém, o predomínio é em gramíneas e é muito usada na agricultura e na pecuária a região dos biomas dos pampas, lá no sul do nosso país. Perceba então que nós temos formações vegetais, biomas bem diferenciados no nosso país, ressaltando a presença dos mangues ao longo do nosso litoral, desde o norte até o sul do Brasil, onde há o encontro do mar com rios e tem toda uma série de características, águas salgadas, com baixa oxigenação e uma vegetação adaptada a essa condição, e mesmo assim é um local de grande biodiversidade, é até berçário natural de várias espécies de animais. E lembre também do Pantanal, com a sua grande característica de ter um regime de inundações e secas ao longo do tempo, que é algo incrível e que o Pantanal é um local de extrema biodiversidade, é um patrimônio do nosso país. Beleza, pessoal? Espero que tenha dado para você compreender que os motores dos biomas são as condicionantes.
como água e temperatura. Lá no Cerrado, lembrem do fogo. Tudo bem? A gente fica por aqui. Um forte abraço. Tchau!